Olá, meus irmãos, é com muita alegria que mais uma vez nós estamos aqui para esta aula, para a ministração desta aula, a lição de número 12 da nossa revista Compromisso, e hoje nós temos como lição altos e baixos na vida de um povo. Nas lições passadas nós falamos sobre as dificuldades de um povo convivendo com uma liderança dificultosa, né? Uma liderança difícil, e também até mesmo na falta do líder, na falta da liderança. E no estudo que nós fizemos presencial lá na igreja, nós até comentamos, e alguns irmãos também comentaram lá, sobre essa necessidade que o povo tinha e que nós temos de ter uma liderança segundo a vontade de Deus, e uma liderança bem ajustada, porque não basta apenas um povo ter um líder, não basta apenas um grupo, uma empresa, uma igreja ou qualquer local ter um líder, mas precisa que o líder também seja bem capacitado, porque senão trará dificuldades, problemas para o povo. O nosso texto áureo está em Juízes capítulo 21, 25, e o que eu leio nesta hora para os irmãos, que diz assim: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava certo. Vamos orar para que Deus nos dê a compreensão e sabedoria no estudo dessa lição e na sua aplicação, para que a gente possa ter de fato uma compreensão bem ajustada e apurada daquilo que é a palavra do Senhor. Oremos. Pai, muito obrigado por esse momento em que podemos estudar essa lição. E a nossa oração é que o Senhor nos dê discernimento. Não é uma lição fácil, é uma lição que trata sobre tribulações, tristezas, ódio, raiva e tantas outras coisas no meio do povo. E o povo passou por essa tribulação, por esse problema, mas, ó Deus, nós pedimos que o Senhor nos faça compreender e tirar desta lição lições para a nossa vida, para que nós não façamos o mesmo, mas que nós sigamos olhando para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Esta é a nossa oração, que essa palavra, Deus, seja compreendida e entendida por todos que estiverem assistindo, participando, e que o Teu Espírito Santo nos dê toda a iluminação para que possamos entender qual é a dimensão total da Tua palavra e da Tua vontade. Esta é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos e irmãs, altos e baixos na vida de um povo, né? E aqui especificamente ao povo de Israel. Antes de dar prosseguimento, eu gostaria de dizer aqui duas coisas importantes. A primeira é que o povo é sempre povo, né? Gente. E aquele povo daquela época não era nem melhor e nem pior do que o povo de hoje. As atrocidades que aquele povo fazia no passado, ou fizeram no passado, também o povo de hoje pratica. O afastamento de Deus naquela época, que resultava no castigo divino, também esse afastamento desse povo também acontece em nossos dias. É bom também lembrar que, assim como Deus abençoou por causa do arrependimento daquele povo, assim também Deus é um Deus que atende, tem misericórdia, que perdoa aquele também que se arrepende. Então, quando a gente olhar para
lição, precisamos olhar para aquele povo, mas também olhando para nós, porque também nós não somos perfeitos, nós somos como aquele povo, em qualquer época, em qualquer tempo, não é? É claro que havia ali uma cultura diferente, pensamento diferente, o testamento, a maneira como o povo lidava com as coisas de Deus era de uma maneira diferente, mas o Deus era o mesmo, o Deus é o mesmo de hoje. O povo também é o mesmo povo que peca, que erra e que se arrepende e que precisa do amor e da misericórdia de Deus, como aquele povo também precisou. A outra coisa que eu quero também dizer aos irmãos é mostrar para vocês como a Bíblia é a palavra de Deus, né? Como a Bíblia é interessante, porque a Bíblia, ela é um livro histórico. A Bíblia é um livro de história que conta a história do povo, né? E isso é maravilhoso, porque a Bíblia não mostra apenas o lado bom do povo, não mostra o lado bom das coisas. Por isso que a Bíblia, ela é real, ela é verdadeira. Por isso que a gente pode crer na Bíblia, porque não é um livro de fantasia, não é um livro de histórias, histórias com E, mas história com H maiúsculo. É um livro que conta a história do povo de Deus e como Deus se manifestou a esse povo e como o povo também muitas vezes se humilhou diante de Deus e Deus teve piedade, Deus teve compaixão, Deus teve misericórdia com esse povo. E a gente hoje é agraciado por Deus, né, com a sua misericórdia, com o seu perdão e, sobretudo, com a sua salvação através de Cristo Jesus. Eu creio, irmãos, que nós poderíamos começar essa lição, na verdade, pela conclusão, porque é uma lição complicada, especialmente quando a gente lê aqui o primeiro e o segundo tópico, que fala sobre tentando entender a tragédia, aconteceu uma tragédia, e também uma guerra entre as tribos, né? Foi a tribo de Benjamim. Mas eu vou ler aqui para os irmãos, para vocês, algumas coisas que vale muito a pena a gente ler. Diz assim: é interessante estudar a história do povo de Israel. Sempre foi dessa forma, altos e baixos, caindo e se levantando. Um povo que abandonava a adoração exclusiva a Deus e passava a adorar ídolos inventados, feitos de madeira, feitos de ferro, de barro. Veja, por exemplo, o que aconteceu quando Moisés sobe ao monte para falar com Deus, e ali ele recebe as tábuas da lei, mas quando ele volta, o povo havia feito um bezerro de ouro, e deixaram então de adorar a Deus, o Deus verdadeiro, para adorar apenas um bezerro. Altos e baixos na vida desse povo foi uma constante. Ao chegarmos no capítulo 19 de Juízes, podemos perceber o reflexo da maldade do coração humano. E o capítulo 19, meus irmãos, narra aqui algo muito estranho, não é? Que a gente às vezes pode pensar, mas como está na Bíblia? Não é? Foi o que eu falei, a Bíblia é um livro histórico, é um livro que conta a história do povo e não fala apenas das coisas boas, fala também das coisas ruins. Por isso que a gente pode confiar na Bíblia. O capítulo 19 é uma das passagens bíblicas mais estranhas, diz o autor. Confesso que não consigo entender porque tanta agressividade, tanto ódio ali com aquele povo. Como os homens foram cruéis com a concubina do levita. O registro bíblico fala que os homens de Gibeá se levantaram contra o levita à noite e cercaram a casa onde ele estava e tentaram matá-lo. E mais, violentaram a sua concubina a tal ponto que ela veio a falecer. Que história trágica, não é? História trágica, porque nós encontramos aqui esse levita
que casou com uma concubina, e o casamento durou pouco tempo. Depois de alguns meses, aquela concubina deixou a cidade, deixou o levita, foi para a casa do seu pai. Mas o levita tentou uma reconciliação, e essa reconciliação aconteceu. Quantas vezes também a gente percebe nos nossos dias, talvez você conheça, eu conheço, casais que tiveram seus problemas, suas dificuldades, e com pouco tempo de casados se separaram. E alguns, pela misericórdia de Deus, voltaram, outros não, mas alguns voltaram. Isso é possível. A gente não tem assim um relato exato do que aconteceu, mas certamente houve perdão, houve ali reconhecimento de erro, houve ajustes, naquela família, aquele casamento, que houve ali um entendimento e eles reataram ali o matrimônio. Ao ponto do pai da concubina fazer uma festa. Mas quando o levita e a concubina voltam para sua terra, eles passam por um local, e ali um local onde um dos homens, uma das pessoas que acompanhavam o levita e a sua concubina, disseram: olha, não durma aí, não passe nessa cidade, porque lá tem os jebuseus. E eles então foram para Gibeá, uma outra cidade. Também foram aconselhados para não dormir na praça, ao relento, porque ali era uma cidade muito difícil, violenta. E então um homem foi lá e convidou para que eles ficassem na sua casa, levou para casa. Mas mesmo assim, estando em casa, ou na casa daquele homem, os homens maus daquela cidade foram até lá e queriam fazer mal, ao levita. Veja que coisa interessante, fazer mal ao levita. E aquele homem então, que era o hospedeiro, aquele homem oferece a sua filha, e o próprio levita oferece a sua concubina para ficar com aqueles homens. E aqueles homens maus, terríveis, abusaram, violentaram então daquelas duas moças, especialmente a concubina, a qual veio a falecer. Ela dormiu na praça depois de toda aquela violência, e depois, quando o levita foi procurá-la, ela já não estava com vida, ela já tinha morrido. E aí então acontece algo que, no meu modo de ver, um abismo chama outro abismo, E então o levita, chateado, com raiva de tudo sobre aquilo, para fazer uma espécie de vingança, ou para mostrar o que tinha acontecido, a maldade que tinha acontecido, o levita desmembra ou despedaça, aquela concubina em 12 pedaços, e envia uma para cada tribo, para que eles pudessem perceber o que havia acontecido ali. Isso trouxe uma série de problemas, dificuldades, mas lembrando que tudo isso aconteceu porque em Juízes capítulo 21, verso 25, eu repito aqui o que eu disse, o que eu li no início, diz assim: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais certo. Ou seja, não havia lei. Isso demonstra, meus irmãos, a maldade no coração do ser humano, a maldade no coração do homem. O homem precisa de regras, precisa de leis. O homem precisa, sobretudo, da graça de Deus, da mão de Deus sobre a sua vida, porque se não for assim, ele se torna mau. Nós somos maus, o homem é mau, mas somente Deus, ele pode reverter tudo isso. Houve uma guerra com a tribo de Benjamim. A gente vai perceber isso aqui também em Juízes capítulo 20. Quem leu todos os textos vai perceber isso. E no capítulo 21 houve um plano aqui para a restauração da tribo de Benjamim. A grande preocupação, falando sobre esse tema aqui,
A grande preocupação era o Senhor, Deus de Israel. Por que aconteceu isso em Israel? Porque houve falta de uma tribo em Israel. Há registro no capítulo 21, de 8 a 15, que Jabes recusou-se a comparecer à Assembleia Nacional em Mispá. Com isso, Jabes Gileade deveria ser castigada. Aqui fala sobre a questão da restauração da tribo de Benjamim, e eles ficaram então sem compreender se a tribo de Benjamim havia sido dividida, desfalecida, perdida, cheia de complicações, não podia ficar somente 11 tribos, mas deveria ficar 12, que essa era a palavra de Deus e as promessas de Deus para essas 12 tribos. E eles então fizeram tudo para restaurar essa tribo de Benjamim, depois de tanta confusão, de tanto problema. Mas eu gostaria de frisar bem aqui, porque, na verdade, a gente encontra aqui toda a história, mas há uma aplicação para isso, né? E eu penso que o que vai valer a pena aqui é a gente entender qual é a aplicação dessa lição para os nossos dias. Quem quiser, com mais detalhes, ouvir e ler, conhecer toda a história, deve ler os capítulos 19, 20 e 21 de Juízes. Então, se você ler esses capítulos com todos os seus versículos, nós vamos compreender, você vai poder compreender de fato o que aconteceu. Então, concluindo a lição, diz assim: com o tema desse estudo, altos e baixos na vida de um povo, aprendemos que não é fácil a convivência a dois, né? Não é fácil a convivência a dois. O levita e a concubina tiveram problemas e se separaram. Depois voltaram e se reconciliaram. Atitudes do povo de Israel deveriam ser questionadas também, apesar de eles estarem reparando um erro cometido por uma das tribos. Atitudes do povo de Israel deveriam ser questionadas também, apesar deles estarem reparando um erro cometido por uma das tribos. Nós vimos algo assustador: uma concubina morta, e como sinal de protesto, seu esposo a corta em 12 pedaços e espalha os pedaços às 12 tribos de Israel. Como entender isso, né? Como a gente entender tudo isso? Porque tamanha maldade no coração dos homens. Como os homens de Benjamim puderam agir dessa forma? Ao ler o versículo final desse último capítulo de Juízes, passei a entender. O versículo diz: naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que lhe parecia certo. Foi exatamente isso que fizeram com o Filho de Deus. Jesus foi enviado ao mundo com a missão de buscar e salvar o que estava perdido, e os homens mataram-no em uma cruz. Não deram crédito à sua pregação e condenaram-no a uma sentença de morte. Por achar que pode fazer o que quer, o ser humano vive como se não existisse alguém para prestar contas, né? E aqui está, de fato, o que a gente precisa entender e aprender e tirar como lição para nós. Às vezes a gente pensa que muita gente vive como se a gente não tivesse que prestar contas das nossas atitudes. Acontece que no último dia daremos contas de tudo o que fizermos diante de Deus. Sem direção, o povo só faz aquilo que não agrada a Deus, mas tendo uma direção, há acertos. Meus irmãos e irmãs, eu louvo a Deus, eu dou glórias a Deus, porque Jesus está presente, nós temos o Espírito Santo em nosso coração,
nós seguimos a palavra de Deus, a Bíblia, como regra de fé e prática, e é ela quem nos molda, é ela quem nos ajuda a viver de uma forma adequada. Se não fosse isso, eu e você talvez fizéssemos muita coisa que não agradaria, né? Não agradaria a Deus e traria muitos problemas para todos nós. Mas é o Senhor quem nos sustenta, é o Senhor quem nos guarda, é o Senhor quem nos ajuda, é o Senhor quem nos dirige. Se você que está nos assistindo aqui, ou me assistindo, que ainda não é crente em Cristo, ainda não tem a palavra de Deus como a sua regra de vida, aceita Jesus como Salvador e Senhor, porque nós somos maus, mas somente esse Jesus que habita em nosso coração, essa compreensão de que nós somos maus, mas Jesus é bom, Jesus é misericordioso, e é Ele quem nos ajuda, é Ele quem nos dá vitória, é Ele quem nos faz vencer. Só essa compreensão é que faz a gente ser diferente. Por isso eu quero agradecer a Deus por essa lição. Nós vivemos assim como aquele povo, altos e baixos. Isso é uma grande verdade. Mas louvo a Deus também, porque hoje nós temos alguém que nos dirige, né? Aquele povo viveu um tempo, um momento em que eles não tinham direção, não havia rei. Eles faziam o que bem entendiam, eles faziam o que queriam. Mas hoje nós vivemos num país democrático, temos liberdade, mas também nós temos responsabilidade. Nós temos as leis que nos governam, mas sobretudo nós temos Jesus Cristo, que é o nosso Rei, que é o nosso Senhor, que é o nosso governante principal. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a nossa igreja, Deus abençoe esta lição, que ela possa ficar gravada no seu coração, sabendo que o Senhor está conosco em todo o tempo. Pai, muito obrigado por esta lição, muito obrigado por essas palavras aqui ditas, e sabemos, ó Deus, como aquele povo foi mau, mas muito obrigado porque o Senhor teve misericórdia deles, assim também como tem misericórdia de cada um de nós. Muito obrigado por Jesus Cristo, que deu a sua vida para que nós, através da nossa fé, para que nós, através da nossa compreensão, através do entendimento, possamos receber em nosso coração e sermos novas criaturas. Nós nos tornamos melhores e o fazemos assim em Cristo Jesus. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus nós oramos, hoje e sempre. Amém.